Que bom tê-los aqui conosco na nossa edição do Café do Esporte, né? Dessa vez é o café da tarde, para a gente acordar aí e falar de um assunto bem importante, né? Então vamos dar o início aí, né? Respeitando o horário. A gente hoje traz esse assunto bem importante para aqui para os nossos clientes, para os nossos parceiros, nossos convidados, que é a reforma tributária, né? Então a gente traz esse tema aqui no nosso Café com Suporte, hoje com a participação especial aí do time da Sênior, né? Do Marlon, do Valmir. Então a gente vai dar início. Eu vou abrir aqui para eles se apresentarem. Eu sou a Miriam, né? Muitos aqui já me conhecem, mas quem ainda não conhece, sou coordenadora de todo o time aqui de atendimento da Meinhardt, atendimento de carteira de cliente, gestora, coordenadora do time da equipe de suporte e também aí dos nossos executivos de sucesso do cliente. Então, fiquem à vontade, ao final a gente vai abrir aí para dúvidas, né? A gente teve poucas dúvidas no questionário, mas a gente vai abrir o chat para quem tiver dúvidas aí no decorrer pode escrever. Ao final, sobrando um tempinho, a gente responde essas dúvidas. Caso a gente não tenha, a gente programou aí 1 hora de bate-papo. Caso não tenha tempo suficiente, após a gente vai compartilhar todo o material desse webinar e também responder as dúvidas de todo mundo que tem aí porventura. Tá bom? Vou passar a palavra aí para o Marlon e para o Valmir. Não sei como vocês se organizaram, mas fiquem à vontade, tá? Para se apresentar e seguir aí o bate-papo com o pessoal. Certo, Opa, obrigado, Miriam. Posso começar, obrigado, Rames? pessoal. Vai lá, Marlon. Depois tu já se apresenta e segue a Sim. apresentação aí. Então, assim, só para, como a Miriam falou, né, eu sou o Marlon, sou especialista de produto aqui na Sênior, né, da parte de legislação, eu cuido da parte de exigências legais dos RPs do Grupo Sênior e estou à frente do assunto reforma tributária, né, que a Sênior está puxando. Né. Comigo também está aqui o Rames. Rames, quer se apresentar aí? Boa tarde, pessoal. Bacana esse convite e obrigado, antes de mais nada, pelo convite, tá? Miriam, pessoal da Meinhardt, tá aí, Patrícia. Então, como o Marlon colocou, nós estamos aqui do time de produto da Sênior, né? Eu sou head de produto, responsável pelas soluções de controladoria da Sênior, né? A parte fiscal, contábil, patrimônio. E o objetivo aqui, né, desse convite é bater um papo, falar um pouco de reforma tributária. Tá? É um assunto que a Sênior está trabalhando muito forte já desde o ano passado, já está liberando produtos, uma série de soluções aí para os clientes. E é como a Miriam falou, né, um tema bem quente e eu entendo que não tem como não saber, né, desse assunto. A gente acho que está nesse meio de negócios, de business aí, é muito importante a gente conhecer um pouco da reforma tributária, o que vai acontecer e o que vem por aí. Legal? Não sei se a gente já pode ir seguindo aí. A gente preparou alguns slides aqui, alguns materiais, tá? Onde basicamente a gente vai conceituar um pouco, falar um pouco do que é a reforma. Talvez para muitos, alguns assuntos até podem ser repetitivos aqui, mas acho que é importante a gente dar uma alinhada aqui. E principalmente depois nós vamos trazer aqui o que a Sênior está fazendo, né? O nosso cronograma, o que a gente está liberando para os nossos clientes, para que vocês tenham essa visibilidade toda. Acho que a Patrícia também, ali do time de serviços, depois também vai trazer algumas informações, né? E alguns recados importantes aí da Meinhardt, né? Isso mesmo, tá, Rames? Acho que pode seguir aí o fluxo, tá? Precisando aqui do apoio da Paty, meu também só chamar, mas tá com vocês. Fica à Tá, vontade. tá. Como a Miriam falou, né, a gente naturalmente a gente deixa, se tiverem dúvidas, podem ir colocando aqui no chat, tá? A gente procura responder mais ao final, conforme o tempo ali, mas se quiserem ir colocando no chat e couber, né, durante a nossa conversa, do que a gente estiver tratando aqui, se já couber alguma resposta de uma pergunta, fique à vontade, a gente vai respondendo já enquanto vai conversando aqui. Ok? Vamos lá então, acho que o Marlon está passando aí a apresentação. Então, começamos aí com os conceitos básicos, tá? É, uma questão assim que a gente gosta de trazer, né? E até para reflexão mesmo, para a gente entender um pouquinho, né, o que é a reforma tributária, que muitas vezes a gente tem sempre aquele modelo mental assim, né, de que a reforma vem aí, é mais obrigação, é mais coisas de lei que tem que fazer, é cumprir mais obrigação e atender o fisco, né? Mas é importante entender um pouquinho, né, quais são os princípios da reforma, né? Por que a reforma ela surgiu? Que a reforma ela já vem ao longo de muitos anos, eu diria, talvez até de décadas já, né? Com certeza mais de 15, 20 anos já se discute uma reforma tributária no Brasil, tá? E agora ela está aprovada, ela virou lei,
tá? Então ela entra em vigor em janeiro do ano que vem, a gente já vai ver. Mas em linhas gerais, assim, até para não me estender muito aqui, é importante entender que ela vai atender princípios como, por exemplo, simplicidade. O objetivo dela é simplificar, sim. Tá? A gente sabe que no começo talvez até não simplifique muito, porque a gente por um tempo vai ter que viver com o velho e o novo, né? Ao mesmo tempo, mas o objetivo é que ao final dessa transição, a hora que sair o modelo antigo e entrar o novo, vai ficar sim muito mais simples. Para quem é do meio fiscal, já acompanha há mais tempo, sabe da complexidade que é hoje a legislação de ICMS, de PIS, de COFINS, tudo isso, as legislações estaduais com todas as variações de IS e tudo mais. Então, é muito complicada a legislação hoje. A reforma tributária ela vai simplificar sim bastante disso, tá? Ela vai tornar uma legislação mais simples e mais fácil de aplicar. Tá? A própria questão da transparência, tá? Ela é feita claramente com todos os entes envolvidos aqui e o objetivo, inclusive, é trazer no cálculo dos impostos, tá? Para que fique muito claro o que tem de imposto em cada operação que a gente tiver. Quando a gente faz uma compra ou quando uma empresa vende, vai ficar muito claro lá para o cliente quanto daquilo é mercadoria e quanto é imposto. Uma coisa que hoje em dia não é muito clara, né? A gente pega uma nota fiscal, tem lá um monte de campo de imposto, mas muitas vezes a própria empresa que vendeu não consegue determinar exatamente o valor sem imposto, né? Pela complexidade que é o imposto por dentro, imposto incidindo sobre imposto, então é muito difícil. Então vai ficar muito mais transparente. A ideia também é promover justiça tributária. Por que justiça tributária? Né? Entende-se que hoje é um modelo que beneficia muitos grupos de alguma forma, com muitos benefícios de longa data já, e com isso o objetivo é o governo ele não quer aumentar a arrecadação, e está na lei, ele não vai aumentar necessariamente a arrecadação em termos absolutos. Ele só quer calcular de uma forma mais simples e fazer com que cada um pague com a maior justiça possível, privilegiando alguns setores, alguns tipos de produto, como por exemplo, né, para que um imposto sobre 1 litro de leite seja muito menor do que o imposto sobre 1 litro de whisky, por exemplo. É um exemplo bem simples, né? Mas existem itens, por exemplo, de cesta básica que precisam ter uma tributação menor para ter a justiça tributária, a justiça social mesmo. Né? Ele vai trazer muita cooperação também, a ideia é que haja cooperação, principalmente entre estados, né, municípios e União, e os setores, tá? Defesa de meio ambiente, então a gente vai ver que na própria legislação tem alguns pontos, inclusive um imposto seletivo que ele nasce, que é justamente para privilegiar os itens que fazem bem ao meio ambiente e à saúde humana, ou seja, aqueles itens que fazem mal ao meio ambiente e à saúde serão tributados, tá? E como eu falei, a manutenção da carga tributária, né, é um princípio fundamental aqui. Então só um pouco de discurso aqui, mas uma reflexão inicial, né, do porquê da reforma tributária. Em linhas gerais, né, quando a gente fala da reforma, o que vai acontecer é que esses impostos aqui à esquerda, né, IPI, PIS e COFINS, ICMS e ISS, esses 5 impostos, eles morrem com o tempo, que a gente já vai ver aí. Tá? E nascem 3 novos impostos, CBS, IBS e o imposto seletivo. O que é importante entender aqui é que quando a gente fala da reforma tributária, né, a gente está falando, fala-se muito no imposto único, no IVA. Né? O que é o IVA? Na verdade, a CBS e o IBS, esses 2 primeiros, eles são IVA, né? É o conceito do IVA dual. É uma legislação praticamente única, é o mesmo tipo de imposto, o mesmo conceito, que é sobre o valor agregado. Ele só é dividido em 2 porque quem arrecada é a União e o outro, o IBS, quem arrecada são os estados e municípios, que vão ter um comitê gestor que vai fazer a administração dessa arrecadação toda e distribuir para os municípios e para os estados. Então, é um imposto único que vai ser tributado sobre o consumo. E essa tributação, né, o IVA, é uma exclusividade nossa do Brasil? Não, né? A maioria dos países desenvolvidos, eles já utilizam esse tipo de modelo de tributação. Então, o Brasil basicamente está copiando um modelo que os principais países, as maiores economias do mundo, utilizam esse tipo de modelo, né, sobre valor agregado e sobre consumo. Okay? Então, é um modelo que está sendo adaptado aqui do Brasil, copiado de diversas grandes economias aí. Tá?
E o imposto seletivo, então, como eu havia já comentado antes, é um imposto é um imposto regulatório que vai incidir sobre itens que fazem mal à saúde humana e ao meio ambiente. Né? Aqui cita-se aí bebidas, cigarros e alguns itens. Aqui existe uma tabela pronta para isso. Então, morrem esses 5 impostos da esquerda e nascem esses 3 da direita, num discurso bem simples, né, para a gente ter um primeiro entendimento aqui. Acho que aí podemos passar para entender um pouquinho. Oi? Por favor, Só Marlon. queria fazer só Fica para à vontade. comentar um pouco aqui sobre o CBS e o IBS, né? Principalmente esses dois impostos, né, que vão substituir aí o IPI, PIS, COFINS, ICMS, ISS, né? Como o Hans bem falou, né, tem uma regra única, né, onde começa-se a falar, né, numa alíquota única, né, uma alíquota de referência, né, de uma alíquota de CBS, uma alíquota única de IBS estadual e municipal, né, de uma única operação, né, independente aí de produto, de serviço, de localização, né, vai ser uma alíquota única de operação, sempre olhando, né, para o destino, né, olhando qual é a alíquota, principalmente quando fala de IBS, né, qual é o estado, qual é o município de destino, né, e com a possibilidade, né, de tomar crédito, né, um crédito amplo, né, que a gente chama aqui, né. Então, todas as operações a partir de agora, né, ou a partir da reforma, obviamente aqui, vão passar a dar direitos a créditos, né. Então, se eu contratar um serviço, vou ter direito ao crédito, né? Se eu comprar, obviamente, uma mercadoria, vou ter direito ao crédito. Comprar um uso e consumo, vai ter direito ao crédito. Muda um pouquinho o conceito, né, do crédito quando a gente pensa aqui de PIS, de COFINS, do CMS, principalmente aqui das operações, né? E assim, a justiça, né, a clareza dessas informações porque todos esses cálculos, né, desses valores, desses novos impostos, né, eles é o que eles estão chamando de cálculo por fora. O que significa isso? O valor do produto, o valor do serviço em que eu estou pagando, ele não tem embarcado o imposto já no seu valor, né? E aí sim, ele é calculado por fora, né? No documento fiscal vem destacado quanto que tem de CBS e quanto que vai ter de IBS a ser recolhido naquela operação. Então, vai ficar muito mais fácil e claro, né, de identificar qual é a carga tributária sobre um produto, sobre um serviço que está sendo adquirido e que está sendo contratado, né? Então, eu só queria fazer esse complemento aqui, Ramos, né, só pegar um Perfeito, gancho Marlon. em relação a essas apurações. Muito bom. Acho que aqui um ponto, né? Também depois, Omar, eu começo aqui, depois fica à vontade, a gente vai se Okay? complementando aí, né? Até então, quando a gente fala desses novos impostos, né? A gente fala, o Marlon até comentou um pouco, né? De alíquota única, né? Ou seja, um modelo único, padrão, com mais justiça. Mas a gente sabe que quando a gente fala do Brasil, né? Do tamanho que ele é, da economia, todo o aspecto regional, tá? Existem situações na economia que requerem algumas situações um pouco diferentes, né? Eu dei um exemplo simples, por exemplo, de cesta básica, né? Que tem que ter uma tributação um pouco diferente. E a reforma tributária, ela tem uma situação assim muito forte, eu diria, que a ideia é utilizar o que já existe hoje de documento fiscal, de estrutura fiscal, para não ter que reinventar a moda, não começar do zero, e até para ficar mais barato, né? Não gastar desenvolvendo novas tecnologias e novas estruturas para atender a legislação. Então o Brasil entende-se que o Brasil já é bem servido de nota fiscal eletrônica, por exemplo, né? Funciona muito bem no Brasil, né? O Brasil, inclusive, é um modelo com relação a isso, né? É um case, um exemplo mundial, né? Da nota fiscal eletrônica. E a reforma tributária ela vai ser muito baseada na nota fiscal eletrônica. Basicamente, a gente vai ter a nota fiscal lá no nosso faturamento, onde a gente vai declarar esses impostos, a gente vai comprar, vai receber uma nota fiscal, e em cima disso vai ter uma apuração, né, uma compensação de crédito e débito. Ocorre que não são todas as atividades que permitem necessariamente emitir uma nota fiscal. Existem atividades, por exemplo, ali, serviço financeiro. Você, quando contrata algum serviço financeiro que tem uma despesa bancária, por exemplo, o banco não emite uma nota fiscal daquela despesa bancária para você, né? Existem algumas situações de imóveis, por exemplo. Quando você compra um imóvel, aluga um imóvel, não existe necessariamente a emissão de uma nota fiscal para aquela operação. Tá? Então, existem algumas situações em que haverá um regime específico, onde não vai ter necessariamente a nota fiscal, mas vai haver uma outra forma, muito provavelmente já se discute, o Marlon até pode falar depois um pouco disso, tá? De uma declaração mensal, onde essas empresas elas irão declarar
as suas receitas e, a partir desta declaração, aí sim fazer a tributação do imposto. Tá? E aí existem várias situações, por exemplo, no caso de supermercados, restaurantes, onde num mesmo momento você tem várias tributações ocorrendo numa mesma operação comercial, tá? E que a Receita precisa equalizar e encontrar um termo mais fácil de fazer a gestão tributária. Tá? Então, existem setores, né, combustíveis, serviços financeiros, cooperativas e outros mais aqui que são específicos, que vamos chamar assim, que tem um detalhamento um pouco diferenciado, tá? Da operacionalização em si. Aí existem os setores as situações diferenciadas, né? Por exemplo, educação e saúde, né? São dois temas, né? São onde a Receita e o governo têm a responsabilidade social de manter isso com o menor custo possível, né? Então, terão tributação bem diferenciada, né? Por exemplo, empresas que prestam serviço de, de transporte coletivo, por exemplo, empresas de saúde, de educação, elas terão suas alíquotas bem reduzidas para que fique uma situação fiscal, né, mais favorável a quem compra e, consequentemente, diminuindo os valores, né? E aí tem Zona Franca de Manaus também, tem biocombustíveis, as próprias cesta básica. Então, embora seja um imposto único, ainda assim iremos conviver com situações diferentes, cenários diferentes, que já estão bem disciplinados como vão funcionar. Tá? Não tem como fugir dessas exceções. Eu sei que para muitos existe aquela expectativa agora, vai ser simples, vai ser só uma alíquota para tudo e acabou, né? Mas a reforma ela tem lá também as suas complexidades, os seus detalhes, e que fazem sentido, né, quando a gente olha enquanto sociedade e na necessidade de promover aí a justiça social, né? Não sei se Marlon quiser comentar alguma coisa aí também, Marlon, fica à Sim, vontade. sim. É isso, é isso que eu queria comentar, né? A gente vai explorar aqui, acho que no próximo slide, a gente vai falar um pouquinho dos regimes especiais, né? Estaduais, municipais e federais. E, assim, só antecipando, né? Eles vão já morrer, né? Quando entrar a reforma, não vai mais existir que o governo fala, um favorecimento de um segmento, um favorecimento de um contribuinte específico naquele município, naquele estado, né? Ou de uma determinada operação, né? O que vão existir a partir da reforma tributária são, sim, né, os setores, as operações, né, beneficiados que estão na Lei Complementar 214. Então, esse slide aqui, onde fala aqui da possibilidade de reduções de alíquotas, né, até mesmo questão de alíquota zero, né, no caso de cesta básica e outras operações, é o que vai prevalecer, né, quando entrar em vigor, né, em definitivo, a gente vai explorar o período de transição aqui também, né? E quando entrar de fato, né, a reforma tributária, então, é isso que vai prevalecer, é esses segmentos e essas exceções, né, que os contribuintes vão ter que observar e analisar dentro do seu cenário. Né? Seguindo aqui um pouquinho, estou falando aqui vamos pensar bem nos impactos fiscais, né, em relação ao que tem de planejamento em cima da reforma tributária, né? O primeiro ponto que eu chamo atenção aqui são referentes aos créditos de PIS e COFINS, né? A gente vai seguir aqui na transição, mas em 2027, né, ele já começa a ter um primeiro impacto nas operações. Em que sentido, Marlon? PIS e COFINS deixarão de existir em 2027, certo? Aí, então, a lei complementar prevê, né, que os créditos em 31 de dezembro de 26, 31 de dezembro de 26, né, eles vão poder ser compensados, então, na minha apuração do CBS. Né? Mas, sim, compensa eu ficar fazendo essa compensação no CBS mês a mês? Será que já não é um trabalho que eu começo a levantar os meus créditos e monto um planejamento de como pedir ressarcimento ou tentar diminuir esses meus créditos acumulados, né, que eu tenho já ao longo dos anos aqui, para que quando eu chegue lá em 2026 eu tenha o menor possível, né? O mesmo fato, né, ocorre com o crédito do ICMS. Né? Ele é um pouquinho mais longo, né? A transição do ICMS ela vai acontecer lá em 33, né? 2033, quando ele vai definitivamente extinguir, né? Não vai mais existir ICMS nem ISS. E aqui eu chamo a atenção, né, que inclusive a emenda constitucional, né, já prevê que o crédito do ICMS, né, vai um pouco diferente do que acontece no PIS e COFINS. O PIS e COFINS ele compensa o total já na apuração do CBS, né, em 27. Já o ICMS não, né?
O ICMS ele vai ser compensado na apuração do IBS, obviamente, ele é compensado naquele valor, porém, né, em 240 parcelas. Então, imagine, né, eu tenho um saldo relevante de crédito de ICMS lá em 31 de dezembro de 32, né, e eu vou poder só reaver esse valor, né, em 20 anos. Né? Então, aqui já comecem a pensar, talvez até, por alguns pode ser cedo, por alguns não, né, mas já comecem a pensar formas, né, de planejar o uso e o consumo desses créditos para que quando chegar lá em dezembro de 32, principalmente os créditos de semestre, eles tenham o mínimo possível de crédito acumulado aqui, né? Porque a legislação já prevê, né? 20 anos para reaver. E como eu já reforcei antes, né? As perdas dos regimes especiais, né, deixarão, então, de existir. Né? Então, quando o PIS e COFINS morrer, vamos chamar assim, né? Os regimes especiais vinculados a ele, na parte da esfera federal, deixam de existir. Lá em 33, né, quando o ICMS e o ISS também deixaram de existir, todos os regimes especiais aí, vinculados ao Estado e aos municípios também deixaram de existir. Então, aqui, né, pensando em Santa Catarina, né, os TTDs aqui já tem uma data de fim dele, né? Os TTDs, então, lá em 31 de dezembro de 2032, né, eles vão deixar de existir. E a gente Miriam? pensa assim, né? 33, falta muito tempo, né? Mas a gente está na metade de 25 e a gente nem viu passar, pelo menos por aqui a gente não viu passar, né? Então, eu acho que a gente está trazendo bastante esse tema já, porque é um planejamento, não é uma mudança que vai ser, né? O próprio governo está fazendo gradual para ter tempo, né, de todas as empresas se preparar. E eu acho que o Rames e o Marlon e a Paty vão trazer isso um pouco mais para frente, mas aproveitando a palavra, não é só da parte tributária, o impacto não é só na área fiscal de uma empresa, né? É na empresa como um todo, é desde a emissão da nota fiscal, do recebimento, da compra, do financeiro. Então, é uma mudança bastante grande que vem aí nos próximos anos. Perfeito, Miriam. Vamos seguir um pouquinho, então, falar um pouco do período de transição. Rames, quer puxar esse assunto? Pode ser. Até agora a gente falou o que vai acontecer, né? E os princípios e porquê e o que acontece, né? Mas agora a linha do tempo disso, né? Então, a reforma tributária, o Marlon acabou de falar ali que em 2033 a gente estará no novo período, ou seja, temos até lá, né, para usar ainda os benefícios e tudo que acontece aí, né? Então, em 2033 a reforma ela estará concluída. Antes disso, temos aí 7 anos de transição. Tá? E a gente até vai explorar no próximo slide, em seguida aqui, como é que vai ficar no detalhe isso. Mas o que é importante aqui, entender que ano que vem, né, 2026, ela já começa, embora ano que vem ele não vai ter um impacto financeiro direto para as empresas. Vai ser mais um ano para se adequar ao processo, para ter um sistema que consiga emitir e receber documentos fiscais e fazer toda a gestão de documentos já dentro dos novos tributos, já considerando os novos tributos CBS e IBS, para ser bem específico. Então, é um trabalho que a gente precisa fazer desde já, para que ano que vem as nossas empresas estejam com uma solução atualizada, podendo comercializar e transitar documentos com clientes e fornecedores, e a partir de 2027, aí sim é um impacto financeiro mesmo, né? Porque lá entra efetivamente a CBS em produção e morre o PIS e COFINS, por exemplo, e boa parte do IPI. A gente detalha isso um pouquinho mais, o Marlon, se quiser passar aí. Tá? Aqui tem um slide que fala, não vamos entrar em todos os detalhes aqui, mas para entender aqui, por exemplo, naquela coluna, né, 2026 aqui, quando a gente fala lá PIS, COFINS e IPI, tá? Esses 3 impostos não mudam nada ano que vem. Ou seja, ano que vem, PIS, COFINS e IPI continua tudo como é em 2025. Só que ano que vem vai ter a CBS, que vai ser apurada nos casos onde houver fato gerador e houver a tributação, 0,9%. Também no ano que vem o ICMS e o ISS não tem nenhuma alteração, porém está chegando a IBS com 0,1%, que é somado aquele 0,9% lá em cima, né, da CBS, dá o 1% que a gente tanto fala, né? 0,9 mais 0,1 é 1% que as empresas vão destacar nas notas fiscais ano que vem.
Tá? Esse valor ele não deve ser recolhido, ou ele é compensado dentro da própria pro PIS e COFINS. E existe, inclusive, já uma orientação e uma legislação que coloca que as empresas que estiverem com as obrigações acessórias em dia não precisarão fazer esse recolhimento. Ou seja, ano que vem é teste mesmo. Não é objetivo recolher esse valor. É para que a Receita consiga, inclusive, calibrar as novas alíquotas e já adeque todos os processos das empresas à nova realidade que vai ser muito forte em 27. Ok? E o imposto seletivo, né, que é o IS ali embaixo, ele também não é ano que vem, né, ele entra em 27. Então, quando agora a gente olha na coluna de 2027, a gente percebe que, então, em 27, PIS e COFINS morrem, o próprio IPI também, ele morre para os produtos, tá, que não são produzidos na Zona Franca de Manaus. Então, itens que existe concorrência com Zona Franca de Manaus no resto do país, eles manterão a tributação de IPI, até para manter esse benefício, né, na área lá da Zona Franca de Manaus. Certo? E a CBS, então, a partir de 2027, aí sim ela começa a ser calculada. A princípio, né, uma alíquota hoje de referência que se tem, não está fechada ainda, de 8,8%. Então, imaginem que a partir de 1º de janeiro de 2027, as empresas elas não mais faturarão, não pagarão mais o PIS e COFINS, e sim vão pagar a CBS em algo em torno de 8,8%. Essa é que talvez seja uma importante mudança que desde já as empresas têm que se preparar, até porque essa tributação vai se dar por produtos, serviços, basicamente em toda a cadeia produtiva. E é muito normal, inclusive, que uma empresa ela tenha muitas vezes um contrato de longo prazo, né, um contrato de aluguel, um contrato de serviço, com valores já estabelecidos para os próximos 24 meses, por exemplo. E daqui a 19 meses, né, daqui a um ano e meio, mais um mês, né, que estamos em junho, daqui a 19 meses, quem emitir documento fiscal, quem receber documento fiscal, o PIS e o COFINS não estarão mais lá calculados, cumulativos ou não, se é 365, se é 9, não interessa, vai ter CBS de 8,8. E essa conta a gente tem que começar a fazer agora, entender o que vai acontecer lá. Se eu, por exemplo, já tenho um contrato estabelecido de 19 meses pelo menos, a 19ª parcela já vai estar, né, aos olhos da nova legislação. Ela já tem que ser pensada agora como fica lá. Porque o valor que provavelmente se eu fechei um contrato agora, provavelmente é um valor com impostos. Eu somei lá o PIS e COFINS nesse valor que eu fechei. Em janeiro de 27, eu tenho que tirar esse cara fora e somar por fora 8,8 se for o caso. Sim, só essa é uma provocação mais simples e mais, talvez, mais básica de todas. Ok? E aí, seguindo aqui, né, em 2027 também não tem alteração de ICMS e ISS, que eles entram lá em 2029, né? Então, a partir de 2029 até 32 é esse período transitório de 10% a 40%, depois 100%. Então, quando o Marlon falou ali, né, dos TTDs, né, todos os benefícios que as empresas têm, na verdade, eles morrem em 32, mas já a partir de 29 eles começam a perder 10% da força, né? Então, é considerar isso, daí a importância do planejamento tributário. Podemos seguir aí? Se alguém quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Se não, seguimos. Ok. Aqui, para falar um pouco de cronograma, posso falar aqui, Marlon? Aí a gente Pode puxar, depois eu vai puxo a solução. Pode ser. Tá. Então, assim, o cronograma, né? Agora falando de Sênior e soluções para os nossos clientes. Nós já em 28 de março, a Sênior já liberou uma versão de documentação técnica, não uma versão de software, né? Mas uma documentação já para a gente dar visibilidade para os nossos clientes, tá? Do que vai sair agora aqui dia 27 de junho. Dia 27 de junho, aí sim, sai a nossa versão da reforma tributária, com todas as parametrizações e cálculos necessários, tá? Só que lá em 28 de março nós já procuramos, inclusive, antecipar para clientes que tenham, por exemplo, customizações, integrações, já para ele entender um eventual impacto técnico lá, né, nas soluções e nos seus clientes lá, né?
Então, agora 27.6 sai essa versão. No caso do RPXT, quem é aqui do RPXT, né? Ele vai ser liberado na versão 5.10.4, essa é uma outra informação importante, né? Eu sei que com a Meinhardt a gente já tem conversado aí, o pessoal já está bem antenado e já puxando as ações aí junto aos clientes, né? Então é na versão 5.10.4. Então quem está com versões anteriores vai ter que fazer aos poucos essa migração, porque vai ser liberado nesse ambiente, né? Aproveitando até para fazer um gancho aqui, né? Que junto com a reforma tributária, uma onda que vem só um pouco mais à frente, o novo CNPJ alfanumérico, né? A gente também vai ter que alterar os sistemas porque vem uma nova máscara de CNPJ, que ela entra metade do ano que vem, né, Marlon? Metade de 26, julho de 26, tá? Então, é mais um fato, né, que leva as empresas a terem que se adequar, porque lá em julho de 26, se você for abrir uma nova empresa, por exemplo, muito provavelmente você vai ter uma letra lá no meio daqueles números do CNPJ. E os sistemas, obviamente, precisam estar preparados para isso. Mas voltando aqui então para a reforma, dia 27 de junho sai a versão da reforma. 26 de setembro a gente vai liberar mais uma versão, que é um complemento, só para tratar dos documentos fiscais. Porque hoje a gente já trabalhou nas notas fiscais, nas tags, já tem a documentação para isso e tudo, só que a gente ainda não tem um ambiente para testar esses documentos, para homologar esses documentos. Esse ambiente vai ser liberado ali em julho, provavelmente. Então, durante julho e agosto, a gente provavelmente vai homologar tudo isso, possivelmente até antecipar. Existe uma expectativa até de antecipar essa versão de 26/9, né? Vai depender da agilidade do próprio fisco, né? De liberar essa versão, de disponibilizar esses ambientes o quanto antes. Tá? Mas já a partir de 27/6 é a grande versão aqui, né, da reforma tributária, que é daqui a 23 dias, né? Então, praticamente daqui a 4 semanas. E por último aqui, dizer que as apurações, nós ainda não temos um cronograma. Tá? Por quê? Porque ainda não existe uma definição certa da Receita de como vão funcionar essas apurações. O Marlon depois vai falar até um pouco disso, tá? Mas as apurações, elas só entram no ar em 2027, né? Ano que vem, 2026, lembrem, é só aquele 1% que eu não preciso necessariamente recolher. Então não requer nenhuma apuração. Lá em 2027, sim, nós teremos uma apuração, que ela vai ser inclusive pré-preenchida lá pela Receita, dentro do ECAC, e que a gente vai ter aqui dentro do RP também uma apuração dessa e vai sincronizar muito provavelmente com essa apuração lá. Tá? Então, fica mais à frente. Então, isso falando um pouquinho aqui, eu falei muito aqui de RPXT, eu acho que dentro dessa agenda aqui predominam os clientes do RPXT, né? Mas se tiver algum cliente do MegaXT e do All, né, que são outros RPs nossos, também do RPX, né, que é o nosso RP em nuvem, esse já está com a reforma tributária ok, só faltando a homologação das notas, porque esse é todo em nuvem e esse é a Senior que tem o domínio e a própria Senior já fez as alterações e já disponibiliza para os clientes aqui. Acho que podemos seguir aí, Marlon. Perfeito. Vamos falar um pouquinho do que está sendo liberado, né? Do que a gente está trabalhando em cima da reforma. Vamos falar primeiro, então, do RP XT, né? Quando a gente começou a estudar a reforma, lá em 23 ainda, né? Bem no início, né? Falando da lei complementar, onde era PLP ainda, a gente já começava a pensar, né? O que é a reforma, né? A reforma é um novo sistema tributário que vai ficar aqui no país por 30, 40, 50, 100 anos aqui, né? E o sistema tributário atual, falando aqui dos 5 impostos, né? Eles vão receber, né, uma data de vencimento, né? 27 PIS e COFINS, o IPI ainda vai um pouquinho mais até 33 lá para a isenção, né? E o ICMS e ISS também, 33. Né? Então, a gente pensou, hein? O que a gente precisa trazer para dentro do produto, né? E não pode, primeiro, não pode impactar os impostos atuais, porque tem um período de transição e eles vão continuar funcionando. 26 está aí, né? Tem que ser tudo igualzinho, não muda nada. Né? 27 muda uma parte, 28 também, 29, todo ano vai ter uma pequena mudança. Então, quando a gente pensou em solução de produto, né, foi, então, construir toda uma configuração, né, pensando em CBS e IBS. Nesse primeiro momento, a gente está trabalhando, acho que aqui um reforço bem importante, né? O escopo de produto que está sendo liberado no dia 27 de junho é para atender, 27 de junho e 26 de setembro ali, né?
é para que em 1º de janeiro de 26 as empresas possam operar conforme manda a legislação em 2026. A gente vai estar aqui evoluindo o produto, trabalhando, né? Pensando depois em 27, conforme a transição vai avançando, a gente vai liberando as atualizações do produto também, né? Então, aqui, nesse momento, a gente pensou, então, construir toda uma configuração, né, desses novos impostos de forma independente. Ou seja, independente no sentido, eu não vou mais configurar isso lá na transação, no cliente, no produto, no fornecedor, nas ligações que tem, ou seja, todo o cenário atual de PIS, COFINS, ICMS ali, né, não vai mais ser impactados pelo CBS e IBS. O legado vai continuar daquele jeito de configuração, mas o CBS e o IBS não, né? Eles recebem, então, uma roupagem nova, uma nova forma de configuração. Então, a gente traz aqui o primeiro, né, um primeiro conceito aqui, cadastro de alíquotas, né? Como as alíquotas são alíquotas de referência, que o governo vai publicar, né? Tem a ideia, né, de anualmente mudar as alíquotas, né? Então, tem essa possibilidade de revisão. A gente vai ter, então, aqui dentro do RP, né, o cadastro de alíquota do CBS, né, com vigência, a partir de determinada data, qual é a alíquota que ele vai utilizar. A mesma funcionalidade, né, para dentro da alíquota do IBS, que se divide em IBS estadual e IBS municipal, né? Então, os estados e municípios vão receber a sua alíquota baseado, né, na alíquota de referência que o Ministério da Fazenda vai publicar ainda essa tabela, né, onde vai dizer cada estado a sua alíquota, cada município a sua respectiva alíquota. A alíquota é essa, né, aquilo que o Ramos falou no início, né, para manter a arrecadação do ente federativo, né? Então, eu estou estimando, né, o governo vai estimar uma alíquota para aquele município para manter a arrecadação, nem a mais nem a menos. Então, essa é a alíquota para manter, olhando para os produtos, serviços das exceções, diferenciados, né, específicos, tudo isso. E aqui a gente já começa a ver uma funcionalidade, né, um pouquinho mais para auxiliar vocês, né, a possibilidade aqui de deixar um estado em branco, um município em branco, né, justamente porque em 2026 não vão existir alíquotas diferentes, independente do estado que eu estou vendendo, né, ou do município que eu estou comercializando, né? Então, aqui a gente permite deixar, né, um estado em branco, um município em branco, e daí vale para todas as operações. Outra figura importante que nasce com a reforma, né, é a classificação tributária, né, e um novo CST aqui que está conectado a ele. A classificação tributária é a forma como o governo conseguiu identificar e amarrar toda a legislação da Lei Complementar 214, né, e suas diversas regras e exceções lá dentro previstas, né, com a operação do documento fiscal ou a declaração eletrônica, né? Então, é através dessa classificação, desse código, né, que o governo vai saber o que é tributado integralmente, né, o que tem uma operação com redução de alíquota, o que é alíquota zero, o que tem alíquota diferenciada. Então, ou seja, a lei tem vários cenários, várias configurações, e essa tabela já foi, inclusive, atualizada aqui no início de maio, né? Mas o governo disse que ele está refinando, ele está detalhando cada um dos cenários dentro da lei complementar, e essa tabela vai receber atualizações, justamente para quê? Para que quando eu for emitir a nota, eu vou dizer a qual classificação tributária aquele item está correspondente, e aí sim, né, eu vou calcular o CBS, o IBS, o imposto seletivo também vai estar embarcado aqui lá em 27, né? Qual é o valor que está calculando, baseado em quê? Baseado em qual regra, de qual artigo, parágrafo, inciso. Então, a classificação tributária vai corresponder exatamente a qual parte da legislação da Lei Complementar 214 ele está se referenciando. Para essas três estruturas, né, acho que um ponto importante, né, a gente tem aqui, vai liberar já na versão do dia 27, né, a possibilidade de importar todas essas tabelas, né, a gente vai manter, quando for publicado, né, as alíquotas de referência, a gente vai internalizar isso também aqui dentro do produto para possibilitar uma importação, uma carga dessas informações mais rápidas, né, para que não tenha que ficar cadastrando, inserindo, né, imagina, inserir 5.000 alíquotas de municípios todo ano, vamos supor que altere essas alíquotas, então vai ter essa possibilidade de importar a alíquota de CBS, a alíquota do IBS estadual municipal e as classificações tributárias. Então, aqui, três grandes estruturas, né, pensando no que a Lei Complementar 214 está trazendo, né, de alterações perante aos cálculos desses novos impostos. E aqui vem, então, a ligação, né, onde nós construímos, né, um novo motor de cálculo e parametrização para os impostos do CBS e do IBS.
que é basicamente eu pegar uma classificação tributária daquela, onde eu tenho operações, né, tanto de compras, né, de contratações, como de prestação de serviço, de vendas, né, e fazer um vínculo com a minha operação. Em que sentido? Eu posso vincular isso para uma determinada empresa filial, posso vincular isso concatenado aí com CFOP, com NCM, com NBS, né? A lei complementar ela é muito forte, né? A gente acompanha, né, os diversos anexos que estão lá, onde ele indica, né, quais são os itens que são beneficiados, né? E ele remete muito forte para NCM e NBS, né? Ele diz, inclusive, quais são as tabelas lá com os códigos dessas combinações, né? E ainda tem situações de particularidades, né? Por exemplo, venda a órgão público, compra de produto rural, PCD. Então, tem alguns cenários, né, que ele também deixa a possibilidade de ter alíquotas diferenciadas. E para isso a gente criou uma figura aqui de aplicação do CBS-IBS, que é um cadastro aberto, flexível, que eu posso criar uma configuração, associar isso a um grupo de clientes, a um grupo de fornecedores, né? E depois vir aqui fazer essa ligação desse cenário. Por que a gente pensou dessa forma, né? Assim, aprendendo com nossos próprios erros, né? A legislação atual aí do PIS, do COFINS, do ICMS, a gente sabe que é muito complexa de sua configuração, requer muitos cenários, muitas exceções, né? Então a gente pensando em simplificar e olhando para a legislação, quais são os atributos que ela utiliza lá? Ela utiliza CFOP não, NCM, NBS, a localização, né, que já vai estar atrelado na minha operação. Então, quando a gente traz essa estrutura para cá, né, é justamente para dar flexibilidade e facilitar, né, toda a configuração desses novos impostos por parte de vocês, né, desses cenários de configurações. Então, foi pensado nisso. Você observe aqui, né, que não tem código cliente, não tem código fornecedor, não tem código de item, não tem código de serviço, ou seja, essas figuras que estão dentro dos ERPs aqui, né, não existe mais. A gente está olhando agora e conversando com figuras e tabelas, né, do próprio governo. E aqui sim tem a possibilidade de alguns facilitadores, né, de exportar toda essa parametrização, de repente, primeiramente, né, no ambiente de homologação, para depois importar isso no ambiente de produção. Tem essa funcionalidade. Tem funcionalidade aqui de validar cenários. Por exemplo, eu vou me basear num cenário, sei lá, de janeiro de 25, né? Eu quero ver de todas as operações que eu fiz lá, né, se, olhando para as minhas novas configurações que eu estou aplicando aqui de CBS-IBS, tem alguma operação que eu não estou coberta, mediante essas minhas paralisações, tem a possibilidade de validar esse cenário. Então, ele vai dizer, olha, tem uma nota aqui de compra de uso e consumo do estado do Amazonas que tu não achei uma configuração correspondente aqui, né, dentro da ligação. Então, vai ter esses facilitadores aqui para agilizar essa implantação, né, e configuração do CBS-IBS. Então, aqui, parâmetros todos eles opcionais, né? Eu posso adicionar um parâmetro ou um grupo de parâmetros, e quanto mais específicos, né, é o que a rotina do motor de cálculo vai assumir, quanto menos específico, né, mais alto ele vai cair no cálculo das exceções. E, feita essa configuração, então, todas as rotinas do processo de compra, do processo de vendas, o que significa isso? Contrato, ordem de compra, pedido, pré-fatura, nota de entrada, nota de saída, né? Olhando para o módulo lá de suprimentos e mercado nesse primeiro momento, né? Eles vão, então, permitir calcular, né, baseado naquelas configurações, né, os impostos item a item. Então, vai ter lá o valor do CBS, o valor do CBS, e por aí vai. E para cada um desses impostos aqui, né, se a hora que calculou lá, vamos supor aqui, hipoteticamente, né, deu 747 aqui de CBS, né? Mas como é que chegou nesse valor? Qual foi a regra que ele usou? Então, a gente tem aqui embaixo, né, qual é a origem, né? Qual foi as parametrizações que o motor de cálculo, né, identificou para fazer o cálculo daquele valor. Então, ele vai trazer para facilitar, né? Você identificar, olha, foi através dessa regra, né, que o motor de cálculo achou e aplicou, por isso que ele usou uma classificação tributária, de repente, com redução de 60%, de 80%, de 30%, ou não pegou nenhuma, né, pegou o integral. Então, ele vai ter essa funcionalidade, né, aplicada em todas as rotinas, né? Essa telinha aqui ela vai ser padrão, independente de qual processo que eu estou atuando. Então, esse cenário que eu apresentei para vocês, né, das configurações, dos cadastros, né, e essas rotinas aqui de cálculos,
é a solução, né, que está sendo aí em testes agora, né, e vai ser liberada agora dia 27 de junho. Né, lá na versão 5.10.4, né, quando a gente fala lá de padronizações e cálculos, a gente vai fazer esse cenário aqui. Né, então, eu vou permitir configurar, vou permitir calcular nos documentos eletrônicos, ele não vai estar somando no total da nota, certo? Porque em 2026 não soma, tem um parâmetro lá que vai possibilitar, né, somar ou não. Então, a princípio, né, 2026 não soma, só vai ser destacado. E aí sim, em 26/9, né, a gente vai então pegar esses valores e extrair para dentro do arquivo XML. Arquivo XML de quais documentos? De todos os documentos eletrônicos. NFE, CTE, NFCOM, né? Aí falando de recebimento também, né? Também os mesmos documentos. Nota de serviço aqui é um ponto de atenção, né? Eu sei, né? O governo lá publicou o layout da nota de serviço nacional, né? Onde o ambiente nacional da reforma tributária vai receber naquele layout. Porém, conforme a Constituição, né, ela deixa autonomia, ela dá autonomia para os municípios, né, seguirem tomar decisão. Se querem usar aquele layout nacional, né, um layout único, né, ou manter o seu layout adaptando para receber o CBS e o IBS e ele, sim, né, fazer o DEPARA para o ambiente nacional. Então, aqui é um desafio, né, que poucos municípios se pronunciaram em relação a isso. Na verdade, São Paulo só se pronunciou dizendo que não vai adotar o layout nacional, vai manter o seu próprio layout. Né? Mas aqui é até um pedido, né? A gente está através do governo, né? A gente está junto aí com a Receita Federal, através da Brascom, junto com o CERP, o INCAT, né? Conversando para a gente ver como que a gente consegue sensibilizar os órgãos públicos para que eles consigam sensibilizar as prefeituras para se pronunciarem, né? E também aqui fica um pedido para vocês, se vocês têm algum contato junto à prefeitura onde vocês atuam, né? Se conseguir fazer uma aproximação, né, com eles e ver quando que eles vão fazer esse comunicado, né? Vão adotar o layout nacional, vão manter o layout próprio, só que adaptado para o CBS, porque aqui é um trabalho grande para nós, né? Desenvolvedores, para adaptar todos os layouts. Né? Se todo mundo quiser manter o seu layout e trazer para o CBS, a gente vai ter um trabalho árduo aqui, né, de agora até dezembro, para que lá em janeiro comece a operar de forma correta, né, para não ter o custo, né, de ter que pagar o 1%. Né. A ideia da Sênior é ninguém pagar 1%, né, é ter o sistema operando, atendendo a obrigação acessória, que é a nota, né, e aí sim não precisar recolher esse 1% para depois compensar no PIS e COFINS. Outra solução, essa aqui já está liberada, né? A gente fez uma primeira versão já lá no início de abril, não sei quem já acompanhou a nota da versão, a gente fez alterações de novas regras para uma versão no início de maio, que é o nosso diagnóstico de base. Basicamente, ele é um robô, né? Um conjunto de regras em que ele roda na base de vocês, né? Onde ele vai validar, no primeiro bloco, parte cadastral, ou seja, existem algumas variáveis no sistema atual, no ambiente atual de vocês, em que vai ser utilizado ou vai ter um impacto com a reforma. Né? Então, por exemplo, NCM, NBS, todo o cadastro de localização. Então, a gente fez um robô onde ele vai varrer, principalmente aqui, né, os cadastros de produto, serviço, identificando se eles têm as devidas configurações. Se não tem, ele vai acusar aqui, porque eu vou ter que atualizar essas minhas configurações para que funcione na reforma, lá na frente. Né? E que tem uma série de outras regras, né? Vocês podem depois buscar lá no Notas da Versão, podem executar o robô, ele já está vocês já estão atualizados para essas versões, principalmente para a versão do início de maio, né? Vocês já podem executar o robô, não tem custo, né? Tem sim, nós temos aqui um pacote de serviços, né? Aí junto com a Meinhardt também, né? Para apoiar, né, vocês, eu tenho aqui um número enorme de ocorrências, né, em relação a esse robô, né? Como que a Meinhardt pode apoiar vocês? Então, tem essa possibilidade, né, de configuração, né, de apoiar aí para atualizar o sistema e as configurações. E nós temos uma segunda camada, né, que é onde trata das customizações, né? Como o CBS e o IBS são novos impostos, são novas configurações, né? Obviamente, eles não impactam nos impostos atuais, né? No ICMS, no PIS, no COFINS, porém, né, vão existir estruturas, né? De repente, uma integração com um sistema terceiro,
né? Algum relatório gerencial, operacional que eu tenho aqui, que me traga carga tributária, né? Diversos cenários que podem ter a nível de customizado, personalizado, né? Então, o robô também vai indicar, né? Relatórios que tem algum artefato, né? Que foi mexido pela reforma para chamar a atenção, principalmente para a área de TI, né? Regras LSPs, TLSGI, Web Services. Então, tudo isso o robô ele vai analisar, né, essas regras customizadas no ambiente de vocês. Se tem algum artefato fazendo uso de uma estrutura que está sendo alterada e impactada pela reforma, né, então ele vai trazer para vocês, olha, faça uma revisão. Precisa ser mexido? Não, de repente não precisa. De repente é um relatório quantitativo, não vai ser impactado. Né? Agora, eu estou querendo fazer um relatório aqui que me traga, por exemplo, valores de impostos nos documentos fiscais, esse sim, né, tem um impacto, porque provavelmente vai ter que adicionar o CBS e o IBS dentro daquela operação. Marlon, deixa eu só Oi? interromper A rapidinho. Patrícia levantou ali. Pode falar, Patrícia. Só explicando, né? O robô, ele dá um diagnóstico do que você, né? Do que precisa ser alterado na base. Ele não altera, né? Então, assim, ele vai indicar, tantos cadastros de serviço estão sem IBS, tantos NCMs estão incorretos. Então, esse tipo de coisa. Mas botar a mão na massa para fazer, cada um precisa fazer. O robô vai apontar, aonde que precisa ser ajustado. Muito bem, Patrícia. Bem isso mesmo, né? Ele é um diagnóstico, né? Ele dá um raio-x da tua operação atual, né? Ele não altera nada. Simulador, Rames, quer falar um pouquinho da nossa solução aqui de simulador? Sim. Então, pessoal, o que o Marlon, na verdade, estava até agora passando aqui, né? Passando as alterações, né? Como o RP da Sênior ele vai tratar a questão da reforma tributária, né? Ele passou ali as telas, as novas figuras, né? Que existem, as novas configurações. Também falou do robô, né? Acabaram de falar aqui, né? Que tem um robô que olha para toda a base e detecta lá, putz, aqui está faltando aquilo, falta aquele outro, né? E ele não preenche nada, né? Por que ele não preenche? Porque ele não sabe, simples assim, né? Porque é uma informação que o cliente tem que avaliar e tem que entender qual é a classificação correta para aquilo, qual é o serviço daquilo, ou seja, diz respeito à atividade do cliente, né? A gente só ajuda a mostrar onde pode ter problema, né? Onde tem uma regra, onde tem uma integração que, putz, aqui pode estar faltando campo, porque você utiliza esse serviço que pode impactar aqui. Então, é só um alerta para os pontos que pode ter problema, né? Então, esse é todo um trabalho que a Sênior está fazendo, está entregando aqui nessa versão, né, para que vocês estejam ok com a legislação, certo? Fora esse trabalho, né, nós também estamos trabalhando aqui para ajudar os nossos clientes no que diz respeito ao planejamento tributário. Como eu falei ali, né, a partir de 2027, a gente vai ter que rever tudo que compra, tudo que vende, porque tudo muda o preço. Tá? Até a Miriam comentou antes ali, né? Não é só uma reforma tributária, é uma reforma de negócios, né? Eu tenho que repensar o meu negócio, as minhas margens de lucro, aquilo que eu vendo com valor X hoje, possivelmente em 1º de janeiro de 27 o valor vai ser outro. E da mesma forma, compra, as minhas margens. Eu tenho que começar a olhar para o meu negócio daqui para frente e projetar ele. Eu tenho que simular o que vai acontecer. Né? E aí a gente está lançando uma ferramenta também, aqui deve lançar no final de junho, tá? Uma ferramenta que vai olhar para a base de vocês, vai pegar todos os itens de vocês e vai fazer uma projeção de como é e de como será com a reforma. Essa ferramenta ela é viva, né? Lembra que são 7 anos lá de mudança, né? Então, com isso vocês podem. A primeira foto é de agora, comparar agora, por exemplo, junho ou maio de 2025 com janeiro de 33, como ficaria. E é claro, esse simulador a gente está construindo, ele já está sendo, digamos assim, recebendo novas implementações para mostrar, por exemplo, ano a ano o impacto para quem tem o ICMS, por exemplo, já vai começar a entender isso melhor, tá? O impacto das margens de crédito, tem toda uma análise para saber
das compras que eu faço, eu posso tomar crédito, por exemplo, posso estar comprando muito de simples e que se ele não reenquadrar, daqui a pouco não faz mais sentido comprar dele, vou ter que ver um outro fornecedor que é mais interessante. Aquilo tudo, né, que vocês, clientes, sabem muito bem, né, os desafios do dia a dia, né? Mas é uma ferramenta que vai ajudar vocês, não vai fazer o planejamento, mas vai olhar para toda a base de vocês e vai ajudar a filtrar. Aqui até está na tela, o Marlon colocou aqui na tela, né? E você pode simular, inclusive, porque as alíquotas devem mudar. Então você pode filtrar por produto, por filial, quanto você quer simular de CBS, quanto de IBS, a questão dos créditos do Simples, com que margem eu vou fazer o crédito. E aí ele já dá um diagnóstico aqui embaixo, né, de como é hoje e como será. E aí ele permite que você abra isso por item, exporte aí para um Excel, que daqui a pouco você quer fazer um trabalho com determinados fornecedores, determinados produtos, para você começar a fazer o tal do planejamento tributário, começar a entender o que impacta isso. Para que você não tenha que sair gerando 1 milhão de relatórios, 1 milhão de planilhas. Assim não. A gente já pega o dado consolidado, o dado que vocês têm, todas as compras e vendas, todos os itens que vocês transacionaram na base de vocês, a gente traz aqui a tributação deles para vocês começar a simular e fazer esse planejamento. Então essa é uma ferramenta que a gente deve disponibilizar também em final de junho. Além disso, ela vai ter também embarcado um dashboard que já mostra, né, os principais itens, principais fornecedores, clientes com mais aumento, com mais diminuição, aquelas informações mais básicas, né? E vai ter um agente da reforma tributária, um agente de IA, de inteligência artificial, tá? Que vai permitir que você faça perguntas, por exemplo. Imagina o chat GPT dentro dessa base de simulação. Quais os itens que mais aquilo, quais fornecedores que menos aquilo. E aí você pode fazer uma série de questionamentos e de consultas, pedir gráficos, né? Comparando períodos, comparando créditos, comparando fornecedores desse período. Então é uma ferramenta bem interessante e que tem uma vantagem importante para quem é cliente da Senior. A gente já usa o próprio dado do Senior, né? Você não precisa exportar informação, implantar a ferramenta, criar planilha. Aqui não, a gente pega o dado que você já tem e até o processo inverso, né? Você faz o suprassumo, extrai tudo aqui e aí se quiser para um planejamento tributário mais avançado, quiser gerar dados, gráficos e planilhas, a partir dele você gera. Então, só fazendo falando um pouquinho dessa ferramenta que pode ser bem interessante para os nossos clientes aí. Pode seguir ali. Não sei se fechamos ali, Marlon. Aí acho que agora a gente abre aí para a Patrícia, né? Sim. E a gente segue aí. Vai lá, Patrícia. Então, quais que seriam agora, né? Digamos, visto tudo que a gente viu, né? Toda essa explicação, toda essa introdução, o que que a gente precisa fazer agora, né? Eu acho que o primeiro de tudo, né, para todos os nossos clientes né, e para todo mundo, né, preparar a infra, o ambiente, para atualizar para a versão 5.10.4. Hoje a gente não tem ainda nenhum cliente rodando a 5.10.4 em base de produção, então o nosso recurso, né, aqui também para atualizar, então também leva, né, agendamento, enfim, então todo mundo precisa programar essa atualização para 5.10.4. Acho que Qual vale que é a versão? ressaltar, né, Paty, também, que nessa versão da S4, porque da preocupação, né? Ela é uma versão onde a Senior fez uma grande implementação tecnológica, então mudam alguns artefatos de tecnologia dessa versão. Que precisam de requisitos de infra atualizados, como versão de banco, versão de sistema operacional. Então, para que a gente tenha um cuidado para ir para essa nova versão, porque existem pré-requisitos para que sejam atendidos de infraestrutura mesmo, né? Então, como a gente ainda não tem nenhum cliente nessa versão rodando, os nossos clientes aqui de RP, né? Então, precisa ter um cuidado maior e um planejamento para essa atualização. Então, até que a gente tenha aí a nova versão, que é lá final de junho, né? Agora, já desse mês, a gente tem um tempo aí, um planejamento para a gente fazer essa atualização, validar, né? Porque vai mexer em integrações, conexões, né, externas, mexe um pouquinho na parte tecnológica, então a gente precisa ter um cuidado aqui, um planejamento para a gente construir essa versão, atualizar essa versão juntos, tá? Então é bem importante esse cuidado de infraestrutura. Então, vou envolver os TIs, né, das empresas, os prestadores terceiro, para que a gente planeje essa atualização. Ela vai gerar um pouquinho mais de impacto do que uma atualização normal, né?
Os clientes que estão no Verdade. SaaS estão tranquilos, já estão todos no pré-requisito, né? Então, isso é uma atualização muito tranquila com a Sênior. A gente só vai programar e agendar essa atualização para essa versão com vocês de uma forma bem tranquila, assim. Então, quem atualiza sozinho, digamos assim, né? A gente aqui já tem todo esse know-how, todos esses pré-requisitos que precisa, né? Mas quem tem TI interno, que atualiza sozinho, que tem TI terceiro, não basta ir lá e pedir para atualizar. Precisa verificar todos esses pré-requisitos para atender essa versão. Outra coisa, né? Atualizar ali para a versão do final do mês, né? De 27 de junho. Por quê? Porque tudo isso que foi mostrado vai ser liberado só no 5.10.4. Então, não vai ter na versão 5.10.3, né? Então, essa versão ali de 27 de junho, ao menos numa base de homologação, ali no começo de julho, é ideal que todo mundo já atualize para começar a se familiarizar. Outra coisa, rodar o diagnóstico, né? O robô de diagnóstico. Esse sim já está disponível na 5.10.3. Então, quem já tem a 5.10.3 a partir da 100, se eu não me engano, ele já está lá disponível. Se não encontrou ele, fica no diretório da principal, lá do Sênior, né? Dentro da pastinha Sênior, vocês vão achar lá um robô.exe. Se não encontrarem, pode entrar em contato comigo, que eu ajudo aqui a rodar, né? E depois de rodar o robô, né, executar as ações, né, que forem indicadas no robô. Já é começar a partir de agora, né? Porque assim, eu rodei, por exemplo, numa base ali que a gente tinha e deu assim, sei lá, 2.000 cadastros de serviços estão sem uma informação, então precisa atualizar. Não sei quantos mil cadastros de STEP estão sem o código RAIS, vai precisar atualizar. Então, esse tipo de coisa, né? Para que até final do ano, ao menos tudo isso já esteja ok, né? Para daí ano que vem começar da maneira correta. É um saneamento realmente da base, né? Então, a ideia aqui que a gente trouxe é um primeiro bate-papo, com certeza a gente vai ter mais pautas sobre esse assunto, né? Mas é essa preocupação que a gente tem, primeiro, atualizarmos a versão, rodarmos esse diagnóstico, né? Que a Sênior está disponibilizando sem custo, né? Faz parte do produto, então, a partir ali da versão 100 do 3, a gente já pode rodar em homologação. E podem contar com o nosso apoio, né? Aqui o time de suporte está todo preparado para apoiá-los nessa transição, fazer esses primeiros passos, esclarecendo as dúvidas que vocês tenham referente a essa atualização de versão, referente ao diagnóstico, e a nosso time de consultoria, né? Que é a Unus, que é a empresa que presta aí nosso serviço de consultoria do grupo, e tanto a contabilidade também, com todo o know-how de negócio também estamos todos preparados aqui para apoiar todos os clientes, tá? A Unus vai ter vários pacotes de serviço, tanto na parte tecnológica como o apoio aí no que o Rams trouxe, né? Que vai ter uma ferramenta, né? Para ajudar na tomada de decisão de um planejamento de um planejamento tributário, mas a Unus também tem uma expertise muito grande em construir isso, olhar para esses números e ajudar, né, na tomada de decisão de gestores para esse planejamento dos próximos anos. Então, precisando da gente, acho que todo mundo tem nos nossos contatos. Eu quero já de antemão agradecer, né, todos que estão aqui. A gente não teve muitas dúvidas aqui, eu acho só que a Priscila nos perguntou quanto a custos, né? O robô, ele não tem um custo, tá? Que é o diagnóstico, que vai gerar o primeiro diagnóstico. O segundo, mostrado pelo Rames, que tem o IA, esse vai ter um custo adicional, né? Ele vai ser licenciado, é um produto. Então, logo mais a gente vai ter aí valores, né? Para conversar com todos os nossos clientes. E a gente deve trazer também ofertas aí de pacotes de serviço para vocês, para apoiá-los nessas correções, nessa transição do que o robô vai nos dizer qual é o caminho que a gente tem para seguir, né? Então, a gente aqui também está preparado para apoiá-los após esse primeiro diagnóstico que a gente vai ter do ambiente e do negócio do cliente. Não sei se alguém mais tem alguma dúvida. Acho que a Priscila perguntou se é o simulador. É o simulador. Isso, simulador. Esse que vai ter um custo, né, Rames? Tô Sim, certa, né? perfeito. O Fiz a simulador a lição gente de está casa, né? liberando aí final do mês, né? Que é uma ferramenta totalmente independente, né? Que vai pegar todos os dados de vocês e vai abrir, vai desmontar. E o mais importante, né? Ele sai com uma
os primeiros cálculos, os mais básicos, eu diria assim, os que a gente já conhece, e a gente já tem inclusive uma nova versão aí no forno, né? Já com um novo pacote. Antes do lançamento a gente já tem inclusive uma nova, e a gente vai incluindo, né, uma ferramenta que vai evoluir durante a reforma, né? A ideia é ela depois ser uma calculadora para que você possa calcular itens dentro do próprio simulador. Ele vai ter uma série de ferramentas, a questão de imagem, então vai ter uma série de evoluções que justificam aí, né, o investimento nessa ferramenta, tá? Que não vai ser nada muito fora do padrão aí, tá? Mas a gente, logo que tiver a política, a gente publica aí, tá? Então tá bom, gente. Acho que era isso. Quero agradecer muito aí a participação do Marlon e do Valmir. Obrigada. Acho que foi bem esclarecedor. A gente vai estar compartilhando logo após o time de marketing. Compartilho o link aqui do webinar, onde vocês vão ter acesso ao material e a gravação também para consulta. E dúvidas, né? O time que está preparado, vocês têm nossos canais de atendimento, podem nos contatar. Fiquem à vontade, tá? Muito obrigada.